Então, a aula de hoje, como eu falei, vai ser sobre isomeria plana, a próxima sobre isomeria espacial, e depois uma revisãozinha antes da prova. A isomeria plana, ela se divide basicamente entre essas quatro categorias aqui. Tem mais uma que eu vou falar aqui, mas ela é muito parecida com uma das relacionadas que eu vou citar. Então, deixa o slide carregar aqui, que agora meu computador está pensando. Ele faz isso, eu não posso forçar ele. Então, isomeria. O que vem a ser isomeria? Iso quer dizer igual, certo? Está escrito aqui, iso quer dizer igual. E mero são partes. Então, digamos que eu tenho duas moléculas e eu sempre vou ter a combinação entre duas ou mais moléculas. Não tem como fazer isomeria de uma molécula só. Dá em alguns casos, sim, mas são casos bem específicos. Mas geralmente eu vou comparar uma molécula com a outra. Então, quando eu tenho duas moléculas, eu vou ver as partes iguais dessas moléculas aqui. E elas se dividem em isomeria plana e espacial. A gente vai estudar hoje só a plana, próxima aula espacial, para a gente discutir umas coisinhas diferentes aí, mais complicadas de entender. Então, os compostos isômeros, esses modelos aqui, que estão ao lado, na verdade, embaixo, eles são diferentes, são duas substâncias diferentes, com propriedades físicas bem diferentes também, tá? Esse aqui é um álcool, um butanol, e esse aqui é um éter etílico. Tem massa molar igual, mas o ponto de fusão, ponto de fusão muito diferente, né? Tá como tá aqui. Um aqui a 35 graus Celsius, ele já começa a ter transição. Então, o calor daqui do Rio de Janeiro ele já está na forma de vapor. O butanol, nesse caso, não. Ele é líquido à temperatura do Rio de Janeiro. Vocês estão visualizando agora a computação? Deu uma falha aqui, não sei se saiu. Não, está visualizando. Estamos visualizando. Okay. Então, o que eles fazem que tem para poder dizer que eles são isômeros? A principal coisa que a gente compara aqui quando a gente fala de isômero é a fórmula molecular. Então, todas as substâncias que têm uma fórmula molecular, ele apresenta um tipo de isomeria. Nesse caso aqui, o butanol e o éter dietílico, eles têm 4 carbonos, 2 carbonos, tem 10 hidrogênios e tem um oxigênio. Então, a forma é que desses átomos se organizarem é que é importante nesses casos de isomeria. Nesse caso, o oxigênio que ele foi para a ponta da cadeia carbônica. No outro caso, eu tenho o oxigênio no meio da cadeia carbônica. Isso muda completamente uma substância da outra. Tá? Diferencia elas completamente. Então, a isomeria tem compostos diferentes, mas com a mesma forma molecular. Ela pode ser do tipo plana ou espacial. Se eu falo de espacial, ela tem uma relação no espaço. A gente viu com as propriedades das moléculas botânicas, que elas têm ângulos específicos. Né? A sp3 tem um ângulo de 109,5. A sp2, os ângulos do carbono são de 120 graus. A sp, 180 graus. Isso tudo vai ter uma relação na visão tridimensional dessas moléculas completamente diferente. Tá? É por isso que a gente fala de relação espacial aqui. Então, vai ter tanto uma relação geométrica quanto ótica. Tá? A gente vai discutir esses assuntos na próxima aula mais detalhadamente. A geometria plana, a gente vê nas estruturas como a gente desenha mesmo no papel. Um plano, sem muita dificuldade em diferenciar uma coisa da outra.
A gente vai ter a isomeria de cadeia, de posição, de função, metameria e também tautomeria. Essas 5 classificações aqui de isomeria. A primeira que a gente vai falar é sobre a isomeria de cadeia. O que é a isomeria de cadeia? A gente lá no começo do primeiro bimestre, a gente falou sobre a classificação da cadeia carbônica. Então, a gente tinha homogêneo, heterogêneo, cadeia aberta, cadeia fechada, ramificada, não ramificada, aromática, não aromática. A gente tinha uma diversidade lá de tipos de cadeia carbônica que a gente podia classificar. Então, nesse caso aqui, eu tenho moléculas com a mesma quantidade de hidrogênio e carbono, só que tem uma disposição da cadeia completamente diferente. Tá? A primeira, eu tenho uma cadeia saturada, aberta, normal. Ela é não ramificada ou só normal. No segundo caso, eu tenho a mesma quantidade de átomos, 4 carbonos, 10 hidrogênios, mas agora eu tenho uma ramificação. A minha cadeia principal tem 3 carbonos agora, certo? Antes eu tinha aqui uma cadeia principal com 4 carbonos, e essa cadeia principal mudou para uma cadeia de 3 carbonos e uma ramificação ali. Então mudou completamente a disposição das moléculas aqui. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada, certo? Então ela apresenta uma isomeria do tipo de cadeia. Aqui eu tenho um número de 4 carbonos, nomenclatura Butt, só ligação simples. Como é um hidrocarboneto, O no final, tem um butano. Nesse caso, eu tenho 2 metil, que é o radical, estou sobrando 3 carbonos na cadeia principal. Próprio, ligação simples AN e hidrocarboneto. Bom, fica 2 metil propano, certo? Duas substâncias completamente diferentes, com ponto de fusão e direção diferentes, características diferentes também, cheiro, coisas aí, mas que são isômeras entre si. Elas têm a mesma quantidade de átomos na cadeia. O segundo exemplo, a gente tem agora 5 carbonos e 10 hidrogênios. A gente tem um total aqui de 5 carbonos também. E esses meus carbonos aqui, eles podem também estar na forma de ciclo. Então, aqui eu tenho uma cadeia aberta e aqui é uma cadeia fechada ou ciclo. Certo? Então mudou completamente a disposição da cadeia. Aqui, onde eu tinha uma insaturação, eu agora tenho um ciclo. Todo mundo está conseguindo compreender, acompanhar aí, está difícil. Vocês querem que eu repita qual que é a diferença que chegou agora também? Tá de novo, pessoal, pelo menos Deus. Vocês conseguem diferenciar esses dois aqui também? Qual que é a classificação de cada um? Esse aqui no caso é o mesmo. Os dois são C5, C10, os mesmos aqui. Mas se, por exemplo, colocasse um C3, H,
6. Qual seria o isômero de cadeia dessa molécula aqui? Como é que vocês definiriam esse isômero de cadeia? Se seria isomeria de cadeia ou de posição, seria Não, isso? nesse caso é isomeria de cadeia. Eu quero saber qual outra molécula seria o isômero de cadeia dessa aqui. Eu já dei uma molécula aqui, eu quero que vocês me digam outra molécula que eu poderia comparar aqui com essa que eu já desenhei. Seria de butano, aquela ali? Butano, olha só, o butano tem 4 carbonos, eu preciso desenhar 3 carbonos. Se eu estou falando de cadeia, eu posso modificar a estrutura dela. Certo? Aqui eu tenho uma cadeia simples, saturada, e eu posso mudar isso aqui para uma cadeia cíclica. Onde eu tenho aqui 3 carbonos também, né? 1, 2, 3, com 2 hidrogênios cada. Então eu vou ter C3H6. O que eu mudei? Ao invés de ter uma dupla, eu fiz uma ligação cíclica. Certo? A quantidade de carbono e hidrogênio é a mesma. Eu só mudei a forma que eu desenho a minha cadeia principal. Uma forma para facilitar essa transformação aí de uma coisa para outra, para saber se é isômero ou não, é uma fórmula assim, que a gente usa, que a gente chama de IDH. Não é índice de desenvolvimento humano, não. Na química, IDH é índice de deficiência de hidrogênio. Tá? Então, esse cálculo aqui a gente usa. A fórmula é 1 mais o número de carbono mais metade do número de nitrogênio, ou no caso, pegando uma fórmula na internet que não está muito legal, mas se no caso não tiver nitrogênio, que posso usar também 1/2 do número de hidrogênio mais o número do halogênio que tiver. Tipo, oxigênio, por exemplo. Deixa eu ver se tem essa fórmula assim aqui melhor para poder. A gente vai ter que usar isso em uma parte da matéria da prova? Então, em alguns casos, essa formulazinha ela vai ajudar muito. Vou até encontrar uma mais fácil aqui para poder descrever, porque vocês... Já consegui abrir aqui. Acho que eu coloquei. Porque vocês vão conseguir comparar uma com a outra ou encontrar outra molécula que é isômero dela de uma forma mais rápida, certo? Essa aqui acho mais completa. Deixa eu apagar tudo aqui e botar a forma que eu vou usar assim. Fica mais fácil. Eu não sei, na apostila de vocês tem isso, IDH? Eu abri a apostila aqui. Acho que não, professor. Aqui. Eu acho que eu coloquei no ano passado isso também. Porque é o seguinte, o IDH ele vai dizer duas coisinhas. Ele vai pegar a quantidade que eu tenho de átomo, certo? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, e ele vai dar as possibilidades que a estrutura pode ter. Se ela pode ter, sim ou não, uma insaturação ou um ciclo, certo?
Você pode ter 2 insaturações ou 2 ciclos e assim por diante. Aí dessa forma, a gente consegue prever quantas as possibilidades que eu posso ter ali de estrutura. Eu acho que eu não coloquei real. Enfim, eu vou dizer para vocês. Qual foi que eu abri aqui? Gente, eu estou tentando acessar pelo celular para poder mandar para vocês a imagem certa. Seria mais fácil abrir isso logo no computador. Aqui, IDH, que é o número de carbono, menos o número de hidrogênio dividido por 2, mais, se eu tiver um halogênio, certo? Um hidrogênio, por exemplo, ou oxigênio, aí eu coloco aqui na minha fórmula meu Deus. Cada um faz uma forma diferente e eu não encontro uma que seja mais legal para vocês, mas enfim, essa aqui vai servir. Olha só, naquela estrutura que eu fiz C3H6, não foi? Então, se eu não tenho esse cara aqui, eu posso excluir e eliminar ele da fórmula. Então, aqui no caso, 3 menos 6 dividido por 2, certo? Tá dando microfonia aí para vocês? Tá muito. Parou? Parou aí? Parou, mas tá. É, parou. Então, é isso aqui, mais um. 6 dividido por 2 dá 3, certo? 3 menos 3, 0, sobra só 1. Então, o meu IDH é igual a 1. O que isso significa? Significa que essa molécula que eu desenhei aqui, a fórmula molecular, ela pode ter uma insaturação ou um ciclo, certo? Então, eu vou desenhar primeiro uma com insaturação. Posso ter 3 carbonos, ok? E uma insaturação. Posso botar a dupla aqui ou a dupla do outro lado. Vou botar aqui. E aí a quantidade de hidrogênio vai ser quanto? Esse carbono já tem 2 ligações, eu acrescento 2 hidrogênios. Esse aqui já tem 3 ligações, eu acrescento 1 hidrogênio. E esse aqui que só tem uma ligação, eu vou acrescentar 3 hidrogênios. Total de hidrogênios, 6. Certo? Então, por esse valor aqui, eu já sei quantas insaturações a minha molécula pode ter. Essa insaturação aqui também pode ser representada como se fosse um ciclo. Então, a minha molécula pode se formar também por um ciclo. Ok? Então, eu posso ter... Pode falar. Professor, seria uma insaturação e uma fórmula molecular? Como assim você está falando? Esse número 1 aqui?
Do IDH deu 1. Aí unifica mesmo. O IDH deu 1. Esse 1 aqui significa insaturação ou ciclo. Se deu 1, eu vou ter ou uma insaturação ou um ciclo. Se, por exemplo, o IDH deu 2, quais as possibilidades? IDH deu 2. Eu posso ter 2 insaturações, 2 ciclos ou uma insaturação e um ciclo, certo? É a quantidade de possibilidades que eu posso ter. Então, o primeiro caso, por exemplo, de um valor que deu aí IDH igual a 2, eu posso ter a primeira molécula com 2 insaturações, a segunda molécula 2 ciclos, a terceira uma insaturação e um ciclo, certo? Eu tenho essas 3 possibilidades. Exemplo aqui, vamos fazer para o metano. Botando, desculpa. O IDH, número de carbono é igual a 4, menos o número de hidrogênio é igual a 10, dividido por 2. Isso tudo eu vou somar mais 1. Como não tem nenhum halogênio, nem nitrogênio, nem oxigênio, não preciso colocar esse x. Então fica quanto? 4 menos 5, né? 10 dividido por 2 dá 5. Então esse aqui vai ficar igual a 4 menos 5 mais 1. Quanto deu o IDH? Não dá 0 aqui? Sim. Isso quer dizer o quê? Se deu 0, quer dizer que a minha molécula ela não tem nenhuma insaturação e não pode formar um ciclo também. Certo? Por que não pode formar ciclo? Se o IDH deu 0, eu não tenho nenhuma possibilidade nem de ciclo, nem de saturação. Mesmo se eu quiser tentar, dá para fazer ciclo com 4 carbonos? Dá. Vou tentar fazer aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza. Esse carbono precisa de 2 hidrogênios, porque tem 2 ligações. Esse tem 2, esse 2 e esse 2. Qual o total de hidrogênios aqui? Essa molécula é C4H8. Ela é isômero desse primeiro, do butano? Não pode. Porque por mais que tenha a mesma quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio é diferente. Certo? Então, se eu fiz o IDH com a minha fórmula molecular e ele deu 0, eu não tenho possibilidade nem de formar 5 e nem de formar dupla ligação. Entenderam? E professor, a gente vai usar essa formulazinha para saber, tipo, a isomeria, alguma coisa assim? Não, para diferenciar a isomeria, eu vou sempre lembrar do conceito. Tá? Tá. Isso aqui é para ver quais as possibilidades. Quanto que eu posso dizer, por exemplo, eu vou pegar aqui o desenho que eu fiz no Draw. Mudou aí para vocês? Mudou. Olha só, eu tenho essas 3 primeiras aqui. Elas são isômeras entre si, isomeria de cadeia. Olha só, a primeira ela tem 4 carbonos, a segunda tem 4 carbonos, a terceira tem 4 carbonos. Só muda aqui a quantidade de hidrogênio, não é isso? Estou tentando diminuir a microfonia, mas está complicado. Porque eu estou usando a mesma rede, aí o celular e o computador ficam numa disputa aqui. Ficou melhor agora? Sim. Sim. Então aqui, olha só. Nesse primeiro exemplo, vou selecionar aqui.
Nesse primeiro exemplo, foi. Olha só, selecionei. Ele tem, boto no vizinho aqui, ele vai mostrar todas as informações dessa molécula. Eu já sei que tem 4 carbonos. Quantos hidrogênios tem no total? 4. Hidrogênios? Não. Tem Hidrogênio tem... 10, né? Tem 3 Isso. na ponta, 3 na outra e 2 em cada carbono do meio. Esse nome é muito, já calculei, já foi. E está aparecendo ali. Nossa. O celular de vocês vai ser mais rápido do que isso, tá? O meu computador tá assim porque ele tá velho e eu tô com meio monte de coisa aberta. Mas, enfim, se você for analisar isso aqui, quando você seleciona aqui e aparece essa janelinha, ele vai mostrar todos os dados dessa molécula. Ponto de fusão, ponto de ebulição, número de carbono, hidrogênio, tudo ali. Você pode ir desenhando e comparando um com o outro para saber se é isômero ou não. Para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular, certo? A fórmula tem que ser igual. Aí depois eu posso classificar entre cadeia, posição, função, metaneria. Aí não precisa também, não vai ter como ver por aqui também, mas eu posso já saber se é ou não isômero. Exemplo, esse aqui, eu tenho 4, nossa, ele fez de tudo agora. Quero desse aqui. 4 hidrogênios, 4 carbonos, 10 hidrogênios. Aí tem o peso molecular, bonitinho, esse graph, né? Acho que ele não deu ponto de ebulição para a vou tentar na internet um pouco. Esse aqui, ele não tem a mesma quantidade. Olha a massa, 56. Tem 4 carbonos, mas só tem 8 hidrogênios, daquele que a gente desenhou o ciclo. Se eu fosse fazer o IDH disso aqui, ele daria 1. Esse aqui dá 0. Agora vamos ver esse outro aqui. Esse outro aqui tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então esse cara aqui é isômero desse cara aqui. Certo? A mesma massa, a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Ele mudou agora uma parte importante aqui, que foi a cadeia, certo? Aqui eu tenho uma cadeia normal, tá? Na mesma linha, todo mundo 4 carbonos, e esse aqui não. Esse aqui eu tenho 3 carbonos na cadeia principal e uma ramificação, tá? Mas eles são isômeros. São isômeros. Para ser de isômero cadeia. tem que ter... Exatamente. Tá. Porque nesse caso eu mudei a cadeia. Para dar o nome do tipo de isomeria, é sempre ver a diferença, certo? Olha só. Aqui eles têm, o que eles têm de igual? A mesma quantidade de carbono e hidrogênio. O que eles têm de diferente? A cadeia. Essa cadeia é aberta, normal, e essa cadeia é aberta, ramificada, certo? Então a diferença aqui é a cadeia. Ou seja, essa isomeria aqui é do tipo de isomeria de cadeia. Entendi. Certo? Os outros tipos de isomeria. Vou simular aqui, falei demais, né? Isomeria de posição, eu posso mudar a posição do meu radical. Pode ser hidroxila de um álcool, ele pode andar do carbono 1 para o carbono 2, certo? Olha só, eu mudei a posição. Se eu fosse dar um nome aqui, é um propanol. E esse aqui é o 2-propanol. Eu mudei a posição em que a hidroxila está. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas a posição aqui está diferente. Eu posso mudar a posição da dupla.
Se eu mudar dessa posição aqui, carbono 1, 2, para esse meio aqui, eu vou ter esse aqui é 1 buteno, esse aqui vai ser o 2 buteno. 1, 2. 2 buteno. Ah, professor, e se eu colocar aqui? Olha só. Se eu colocar na outra ponta, vai ser a mesma coisa que o primeiro. Porque lembra que eu começo a numerar sempre da parte da cadeia carbônica mais próxima da saturação. E se eu fosse numerar aqui, eu numeraria começando desse lado. Então, o 1 se tornou esse cara aqui, o 2 esse, 3 e 4, certo? Então, observa esse que eu posso mudar. Eu tenho, no caso, duas possibilidades só. Ou na ponta ou no meio, tá? Vai me dar duas substâncias diferentes e a isomeria vai ser a posição que eu vou colocar a insaturação ou o grupo que está pendurado. Beleza? O primeiro exemplo parece com isomeria de cadeia, professor. Mas Então, mas aqui nesse caso, eu não tenho a mudança de cadeia. A cadeia continua sendo aberta e é não ramificada, porque isso aqui é uma função álcool, tá? Eu mudei a posição do álcool. O álcool está no carbono 1 ou no carbono 2. Entendi. Aqui também, mesma coisa. A função é a mesma, é um haleto orgânico, mas a posição ficou diferente. Aqui está no carbono 1, ligado ao carbono 1, e aqui está ligado ao carbono 2. Certo? A mesma coisa aqui em saturação. Eu posso colocar a insaturação nessa aqui ou nessa aqui. Na verdade, são duas possibilidades também, porque se eu coloco aqui no meio, ele vai ficar igual a essa aqui. Então, tem a possibilidade de 1 ou 2 feitinhos. E um outro exemplo que vocês vão ver muito, são esses exemplos quando eu tenho um anel aromático e eu mudei a posição dos substituintes. Aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho um propil. Certo? 3 carbonos aqui e um carbono aqui. Quais as posições que eu posso ter? Eu posso ter a posição 1, 2, que é essa. Esse vai ser o 1, esse vai ser o 2. Que a gente também chama de orto. Eu posso ter a posição 1, 3, que vai ser 1, 2, 3. Posição 1, 3, que a gente chama de meta. E a posição 1, 4, que é a posição que a gente chama de para. Certo? Orto substituído, meta substituído, as duas posições, e para. Esse outro aqui, ele é idêntico a esse cara aqui. Certo? Por quê? O primeiro vai ser esse cara, o metil, mas o segundo, eu vou mudar a ordem aqui, eu vou dar a volta para chegar nele aqui. É sempre numerando pelo lado que está mais próximo do segundo grupo. Então, vai ser a mesma coisa. 1, 2, orto, metil, propil, benzeno. 1, 2, orto, metil, propil, benzeno. Então, a isomeria também de posição, onde eu mudei a posição dos grupos no anel aromático. A isomeria de função, eu vou alterar completamente a função orgânica. Aqui eu tenho um álcool, certo? A hidroxila está na ponta da minha cadeia, contém um álcool, e agora eu mudei completamente a função. Ao invés de ser um álcool, que eu tenho que a cadeia saturada, homogênea, certo? Não é homogênea, a cadeia principal é essa aqui. O oxigênio está fora. Então, a cadeia saturada, homogênea, passou a ser uma cadeia heterogênea. Um éter agora. A função éter é quando tem um oxigênio entre 2 carbonos. Então, se eu mudo a função e as moléculas têm a mesma fórmula molecular, é uma isomeria de função. Certo? Olha esse caso aqui. No primeiro exemplo, eu tenho um álcool, a hidroxila está ligada na ponta do carbono. No segundo caso, eu tenho um éter,
quando o oxigênio que trocou de lugar com o carbono, certo? Ele estava assim. Trocou de posição. O oxigênio veio para cá, carbono veio para cá, ele virou um éter. Outra função. E se eu colocar a hidroxila no lugar de um hidrogênio desses aqui, pode ser nesse hidrogênio O, pode ser no para, no meta, para, certo? Não importa onde, eu já projetei aqui outra função também. Agora eu tenho a função fenol, certo? Então, eu posso ter um álcool, um éter ou um fenol. Não importa a quantidade que eu tenho aqui, o que importa é que todos os três aqui, ou outras possibilidades, eles vão ter sempre 7 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Se eu fizesse o IDH disso aqui, o IDH é o número de carbono, tem um total de 7. Deixa eu botar aqui para lembrar da fórmula. Vocês lembram para mim aí? Aqui. Carbono menos hidrogênio mais carbono menos hidrogênio, tem 8 dividido por 2. É mais depois, né? Mais o número de oxigênio, que é 1 dividido por 2, mais 1, que é da própria fórmula. Isso aqui dá quanto? 8 dividido por 2 dá 4. Mais meio, mais 1. Se eu não me engano, acho que o oxigênio ele entra nessa parte, assim, de forma de pegar um número fracional. Para mim, eu acho que é só nitrogênio, na verdade. Só os halogênios mesmo. Aqui eu botei oxigênio, não precisa, tá, gente? Ali a fórmula é X de halogênio. E ele não é halogênio. É só mais um. 7 menos 4 dá quanto? 3. Mais 1. Então eu vou ter um IDH igual a 4. Mas vocês estão percebendo que aqui eu tenho todos os aromáticos? Para ter um aromático, eu vou gastar quantas insaturações aqui? A primeira insaturação é um ciclo, certo? Um ciclo. E um aromático, ele é formado por duplas alternadas. Então, eu vou ter 1, 2, 3. 3 duplas, certo? O que eu pendurar aí de diferente não pode ter mais nenhuma dupla ligação e nenhum ciclo, porque eu já gastei as 4 possibilidades que eu tinha aqui. É um ciclo e 3 duplas, formando o anel aromático. Eu posso gastar isso aqui de forma diferente. Eu tenho 1 milhão de possibilidades aí para fazer uma estrutura que tenha isso aqui. Eu só preciso repetir 4 possibilidades. Exemplo, eu posso fazer isso aqui. São 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, certo? Total de 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas saturações? 1, 2, 3. Eu tenho que puxar um oxigênio aqui, né? Se eu botar uma dupla aqui, beleza. 4 insaturações. Aqui tem o hidrogênio. Vamos contar quantos carbonos e hidrogênios tem aqui. Você vê que é uma molécula completamente diferente. Eu fiz uma cadeia aberta. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Quantos hidrogênios? Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 1. 1. Total, 2, 4, 6, 8 hidrogênios. E 1 oxigênio, certo? Então, se eu pedisse para você desenhar
uma molécula que é isômero, pode ser de função, de cadeia, de posição, qualquer um. Você poderia pegar simplesmente a fórmula molecular, ver o IDH, a quantidade de duração e desenhar a molécula que você quiser, certo? Essa molécula aqui, ela também é isômero dessas três outras, porque ela tem a mesma quantidade de carbono, oxigênio e hidrogênio, certo? Eu só desenhar de forma diferente. Nesse caso aqui seria um isômero de quê? Eu poderia dizer que é um isômero de função ou mesmo de cadeia, tá? Aqui eu tenho um ciclo e aqui eu tenho uma cadeia aberta. Tá ok? Entendi. Entenderam? Então o IDH serve para isso, para você ver as possibilidades que eu tenho. Mas se eu der, por exemplo, tem um exercício aí que eu botei várias moléculas, eu quero que vocês digam quais são isômeras entre si, quais não, e qual tipo de isomeria. Vou tentar acelerar para poder chegar no exercício. Essa aqui de função, certo? Aqui eu tenho ainda um aldeído e aqui eu transformei no cetona. Se eu fizer o IDH disso aqui, vocês vão ver que é a mesma coisa, só mudei a função. A mesma coisa aqui, um ácido e um éster. Eu mudei aqui a função dos dois completamente. O último aqui a gente chama de isomeria de compensação ou metameria, certo? Quando é que isso ocorre? Quando a minha molécula, vai demorar aqui porque tem uma animação, eu tinha tirado, mas ficou aqui, dos químicos. Nesse caso aqui, eu vou sempre ter um heteroátomo. Só que esse heteroátomo, ele pode mudar de posição. Eu posso deixar ele entre dois carbonos, tem dois de um lado e dois do outro, ou como eu posso pegar e simplesmente andar para um lado mais do que para o outro. Ele não mudou a função. Os dois continuam sendo dois éteres, certo? A função é a mesma. Só que a posição do heteroátomo, do oxigênio, ela mudou de um lado para o outro. Eu posso ter um éster, estou vendo que aqui a função éster, ela está na ponta, essa aqui está no meio. Eu posso dar ainda mais para cá se eu quiser. Eu posso ter uma amina, olha só, a amina está aqui na ponta e a amina agora está no meio entre dois carbonos de cada lado. Eu só andei com o grupo dentro da minha cadeia principal sem mudar a função, não pode mudar a função, tá? É amina, continua sendo amina. É um éster, continua sendo um éster. Não muda a função. Professor, parece também isomere... Eita, peraí. Isomeria de posição? É... Então, parece isomeria de posição, mas nesse caso a gente sempre usa quando fizer uma relação com heteroátomo, tá? Lembra, metameria tem que ter heteroátomo. Heteroátomo. Certo? Então, quando tem um heteroátomo, esse heteroátomo ele pode mudar de posição, certo? Dentro da cadeia. Realmente, é uma isomeria parecida com uma isomeria de posição. Mas lembra que se tiver heteroátomo, eu vou chamar isso de metameria ou compensação. Olha aqui. Certo? Entendi. Tautomeria, ela é um pouquinho diferente. Aí, nesse caso, eu posso converter uma molécula na outra, certo? Ela não necessariamente são duas moléculas diferentes que eu estou comparando. Quer dizer que essa aqui, eu não consigo fazer uma reação e transformar nela nesse aqui. São completamente diferentes, vieram de lugares diferentes, de reações diferentes. Eu só estou comparando a fórmula molecular, que é igual, mas a forma que eu desenho as duas são diferentes. As propriedades físicas também são diferentes. Mas nesse caso aqui, eu tenho reações que transformam uma molécula na outra. O exemplo é a tautomeria aldo-enol, que a gente fala, certo? O equilíbrio aldo-enólico é quando eu tenho um aldeído se transformando num enol. O que acontece? Essa dupla ligação, ela pode mudar de posição. Ela pula para cá
E para compensar, o carbono não pode ter 5 ligações. Então, ele vai doar, ele vai ceder esse hidrogênio aqui para o meu oxigênio. Então, eu troquei de posição, troquei uma dupla por um hidrogênio. Então, aqui ficou a dupla, eu formei, e o hidrogênio veio para cá, certo? Isso aqui está no equilíbrio. Ele pode formar isso aqui por causa da temperatura, porque eu mudei o pH da reação e pulou o hidrogênio. E se eu retornar, se eu fizer o processo inverso, ela volta ao que estava antes. Então, isso aqui é um equilíbrio de uma reação química. Isso existe, está acontecendo o tempo todo. Okay? Isso a gente chama de tautomeria. Um outro exemplo muito clássico é a tautomeria do tipo ceto-enólico. Esse aqui é o enol. Pensar aqui na vida dele. Esse aqui é o aldeído. É a mesma daquela, aldoenólico. Aceto-enólico é quando tem uma acetona e ela muda de acetona, esse aqui. É uma acetona, certo? Por isso que a gente chama de ceto, e essa transforma no enol. Mesma coisa, a dupla pula para o carbono vizinho e, em compensação, ele vai doar um hidrogênio aqui para o oxigênio. Então, eu mudei a dupla, roubei um oxigênio. E está em equilíbrio entre a acetona e o enol. Beleza? Então, é a compensação aí de tautomeria por certo, equilíbrio certo enólico. Tá? Professor, eu não entendi essa tautomeria. Então, a tautomeria é uma reação química que vai acontecer naturalmente, porque essa estrutura aqui, esse enol, a gente fala que ele não é estável, ele não gosta de ficar dessa forma. A forma preferencial dele é na forma certa, que é uma acetona, certo? Então, esse aqui é a forma que ele prefere. Mas se por acaso eu esquentar a acetona, se eu mudar o pH, ela pode vir a formar isso aqui. E como é que ela vai formar? Ela vai trocar a posição do hidrogênio. Esse hidrogênio que estava vizinho à carbonila, certo? Um desses hidrogênios, ele vai vir para o oxigênio e a dupla que eu tinha no oxigênio aqui, ela forma a dupla aqui no carbono para compensar esse hidrogênio que ela roubou, certo? Então aqui eu tenho um aceto, tenho uma acetona, carbonila, bonitinho, e vizinho a ela eu vou ter o hidrogênio, certo? Aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então, se o hidrogênio vai para o oxigênio, a dupla tem que compensar a falta de ligação aqui, né? Porque senão eu ia ter o quê? Eu ia ter... Opa. Deixa eu apagar aqui. Eu ia ter aqui 2. Eu ia ter só 3 ligações no carbono. Não daria certo, né? O carbono ele precisa ter 4 ligações. Então, já que eu roubei um hidrogênio dele, a dupla que estava com oxigênio, eu vou colocar aqui, certo? Ele só mudou a posição mesmo. Pode ser tanto do carbono do lado quanto do carbono do outro. Ele tem que estar vizinho, certo? Se eu tenho hidrogênio vizinho à carbonila, eu posso trocar aqui um hidrogênio por uma ligação. Então, é uma reação, na verdade, de equilíbrio que acontece entre essas duas funções aqui. E isso aqui pode ser um processo muito rápido, como pode ser um processo demorado. Pode ser os dois misturados também, tá? Isso aí é tautomeria. Aqui mais exemplos, vocês aprendem desse aqui, que ele mostra direitinho a seta, de onde está saindo o hidrogênio, para onde vai. E são os dois casos aqui. Ceto enólico, que é acetona virando enol, ou aldoenólico, que é o aldeído virando enol. Enol
é uma hidroxila ligada a carbono insaturado, certo? Então, nos dois casos, eu vou ter enol. Isso aqui é um resumo de todas as funções que a gente viu aqui, todos os tipos de isomeria. Isomeria de função, isomeria tautomeria, isomeria de cadeia, posição e metameria. Esses são 5 casos da frente aí, para poder relembrar. Eu vou tentar resolver esses por último, só tenho um minutinho, se vocês puderem aguardar um pouquinho para eu conseguir terminar. Esse aqui é um exemplo de uma molécula, é um paracresol, certo? E ele quer saber que tipo de isomeria, ele, na verdade, que apresente 2 isômeros do tipo cresol, certo? Ele quer um cresol, só que quer outro tipo. Lembra que a gente tinha o para, o meta e o orto? A mesma coisa eu vou ter aqui. Nesse caso aqui é o para, que está na posição 1, 4. Eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4. Os dois grupos estão na posição 4 e 1. Então, esse aqui é o para. O isômero de posição desse cresol, eu posso ter o meta, aí eu tenho que fixar aqui CH3, o meta vai ficar na posição 1, 3. Então, se esse aqui é 1, o 3 ele está aqui. Esse aqui é o meta-cresol. E eu tenho também o orto. O orto está na posição 1, 2. Então, se esse aqui é o carbono 1, posição 1, esse aqui vai ser a posição 2. 1, 2, cresol. Esse aqui vai ser o orto-cresol. Certo? Aqui é uma isomeria, apresentar o tipo de isomeria, é a isomeria de posição. Certo? Apresente também esse mesmo tipo de fórmula para 2 compostos aromáticos que são isômeros de função do cresol. Aí vai aqueles 2 exemplos que a gente viu lá no começo. Para poder mudar a função aqui, eu tenho que tirar a hidroxila ligada ao anel aromático, porque os 3 aqui, a função deles são fenol, certo? Então, o primeiro exemplo, eu tenho aqui o carbono, eu posso ligar a hidroxila direto a esse cara aqui, certo? Vocês estão vendo aqui que aqui eu tinha 3 hidrogênios, na verdade esse hidrogênio está aqui agora, certo? Agora essa função aqui é álcool. Se vocês preferirem... Entendi. Entendeu? Se vocês quiserem, vocês podem fazer o IDH disso aqui e ver que existem outras possibilidades. Aí, além do álcool, eu posso formar um éter. Certo? Mudei a posição, troquei o oxigênio por carbono e agora eu tenho um éter. Certo? Tenho agora 3 funções: fenol, éter e álcool. Esses são isômeros de função entre si. Isômero de posição são o paracresol, metacresol e ortocresol. Ok? Eu tinha outros exercícios aqui, que estão na apostila também. Se vocês querem uma olhada aí nos próximos exercícios, depois da apresentação do conteúdo, podem dar uma analisada aí, responder. E na próxima aula a gente pode tirar dúvida, porque esses casinhos aí, a gente tem que olhar de um por um para poder tirar dúvida. Tem que responder aí, ficar treinando para identificar se é ou não isômero. Tá? Aqui no caso tem o orto-dimetilbenzeno e o meta-dimetilbenzeno. Qual o tipo de isomeria? Só de usar orto e meta eu já sei que é posição, certo? Porque eu estou mudando a posição do metil, de orto, da posição 1, 2 para a posição 3. Aqui, por exemplo, butanol
e etoxetano. Ol é de álcool, etoxetano é de éter, certo? Então eu tenho função diferente aqui. Então é isômero de função. Letra C, eu tenho metil, butil, éter, função éter, e etil, propil, éter, também é função éter. O que foi que mudou aqui? Olha só, metil, butil, quer dizer que tem 2 carbonos. Desculpa. Tem um carbono, metil. Depois do oxigênio, que ele é um éter, né? Eu tenho agora 4 carbonos. E esse segundo aqui, ao invés de ter um carbono, ele tem 2 carbonos. Aí é um éter. E depois tem 3 carbonos. Então, o que eu mudei aqui? Eu mudei a posição do meu heteroátomo. Se eu mudei a posição do meu heteroátomo, eu chamo de compensação ou metameria, certo? Então, esse caso aqui é compensação ou metameria. Os outros casos aqui, vocês vão analisando isso aqui, se tem mudança de posição, se tem metameria, se é a mesma função ou não, certo? Para poder dar o tipo de isomeria que eles têm. Ô, professor, rapidinho. A E poderia ser de função? Olha só, poderia ser de função, mas eu tenho que analisar qual é a estrutura dele aqui. Porque aqui está dizendo que é um enol e essa aqui é uma acetona, termina com ona, não é isso? Sim. Então, se vocês forem desenhar propanona, prop quer dizer 3 carbonos, beleza? 1, 2, 3, a dupla O está aqui. E depois ele desenha o isopropeno, na verdade. Então, propenol. Ele tem isso aqui, isopropenol. 1, 2, 3 carbonos, em quer dizer dupla ligação, e ol, hidroxila. Então, isso aqui que está acontecendo. Está na mesma posição, eu alterei a dupla e acrescentei um hidrogênio, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou com um tipo de tautomeria, certo? Ah, tá. Então, tem que analisar isso direitinho. Enol cetona. Então, é uma tautomeria do tipo ceto-enol. Beleza? Beleza. Então, gente, eu vou finalizar a aula por aqui. Eu espero que tenha conseguido explicar o melhor possível aí. Qualquer coisa, deixa a dúvida lá. Eu vou deixar outro fórum lá para vocês tirarem dúvida. E eu respondo durante a semana. Na próxima aula, a gente trata sobre isomeria espacial e faz a revisão. Tenta fazer os exercícios para a gente dar continuidade também e reforçar isso que a gente foi falando hoje, beleza? Então, até a próxima. Boa semana para vocês. Boas aulas aí. Tchau. Tchau, professor. Tenha uma boa semana. professor. Tchau, tchau.